Fala, minha galerinha do YouTuber! Eu estava com saudade de vocês, gente. Já faz quase um mês que eu não falava com vocês. Mas hoje eu estou aqui, eu passei aqui para poder darmos continuidade e encerramento a esta série. A série Quarentena Upgrade, trazendo o céu para a terra. Bem, entrando no modo ativação, hoje falando sobre o combate na oração. Olha, eu quero já que você abra a sua Bíblia lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Sim, é a armadura do cristão que nós vamos ler. Eu já estou aqui com minha linda Bíblia, CNBB, maravilhosa, linguagem atualizada, para trazer essa palavra para você nesse nosso último episódio. Vamos lá? Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de terdes superado toda a prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça e os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilha a palavra de Deus. Gente, combate de oração é um assunto que tem muitas coisas para falar. Talvez eu não fale nesse vídeo para vocês de 1% do que o combate de oração representa na vida de um cristão, e na Bíblia, e na doutrina da igreja. Mas eu vou trazer algumas coisas que eu considero bastante relevante para que nós possamos mergulhar. Nós vivemos uma pequena imersão neste assunto de tamanha relevância. A primeira coisa que nós devemos entender a respeito deste tema de hoje, o combate da oração, partindo desta palavra da armadura do cristão, da qual Paulo nos configura a Cristo através de uma imagem de soldado. Soldado naquela época que se vestia de uma armadura, de uma couraça, de um cinturão, de um calçado, de um escudo, de um capacete, de uma espada. Ou seja, combate, luta, guerra. A vida de todo cristão, ela é caracterizada pelo combate. E a nossa guerra é contra 3 grandes inimigos. O doutor da igreja chamado João da Cruz, São João da Cruz, ele nos ensina que são 3 os inimigos do cristão. O primeiro é o mundo, o segundo é o diabo, e o terceiro é a própria concupiscência, a própria originalidade do pecado em si. Portanto, o terceiro inimigo é você mesmo. Você é inimigo de você mesmo. Eu sou, muitas vezes, pela concupiscência, pelo pecado original, meu próprio inimigo. Então, são 3 os inimigos do cristão: o mundo, o próprio pecado que está em si e o diabo. E, nesse combate da oração, nós precisamos entender que nós necessitamos estar munidos, ou seja, armados, tanto quanto preparados para todo o combate que nós vamos travar durante a nossa vida cristã até chegar na eternidade. A oração, ela é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte. Quando nós falamos que a oração é um dom da graça, significa que o Espírito Santo de Deus nos-la concede a cada um de nós como um dom, como carisma às vezes, como um dom
de Deus para a nossa vida cristã. Portanto, sendo um dom que é doado, depositado em nós, a oração ela também pressupõe um esforço nosso cotidiano para fazer com que esse dom seja real, seja eficaz, seja uma graça operante, uma graça que opera em nós como um dom que opera em nós. Um combate contra quem? Eu já dizia na fala anterior que é um combate contra o mundo, que é um combate contra nós mesmos, que é um combate contra o diabo. Mas nós precisamos entender que a oração, para nós orarmos, não depende, para nós orarmos sim ou não depende do diabo. Para nós orarmos sim ou não depende do mundo. Para nós orarmos, depende de nós, da nossa decisão e do Espírito Santo que nos dá essa graça e esse dom. Em outras linhas, eu preciso dizer que é um combate contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador, Satanás, que tudo faz para tirar cada um de nós da presença do Senhor, porque orar é viver uma íntima relação com Deus, uma íntima relação com Deus. Preciso dizer para você também, meu irmão amado, ora-se como se vive, porque se vive como se ora. A vida de uma pessoa que caminha para Deus, a temperatura espiritual dessa pessoa é medida pela temperatura da sua vida de oração. Se é uma vida de oração fria, naturalmente a sua vida espiritual será uma vida fria e indiferente. E mais na frente vou falar de 5 grandes problemas que muitos cristãos enfrentam na vida de oração. Por isso fica até o final nesse vídeo. Outro aspecto dessa colocação preliminar nesse nosso tema de hoje, o combate da oração, é que também não podemos pensar que só depende de nós a oração. Também depende da graça operante do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, nós precisamos abrir as portas do nosso coração e de fato permitir que o Espírito Santo de Deus haja a fim de nos levar a uma íntima relação com Deus no lugar secreto. Mateus 6,6, no lugar secreto. Está no lugar secreto da oração. Não se pode pensar que nós vamos agir segundo a vontade de Deus, o Espírito de Cristo, se nós não quisermos orar, se nós não vivermos uma vida de oração. Em outras palavras, é aquilo que Paulo diz na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Entre outras coisas que Paulo está falando aos Gálatas, ele também está falando de vida de oração. Andar no Espírito significa andar no caminho da oração, andar no caminho da espiritualidade, mergulhado na oração. O combate espiritual, esse combate espiritual da vida nova do cristão, ele é inseparável do combate de oração. Todos nós, quando conhecemos Cristo, há um antes e há um depois. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Então essa vida nova do cristão, ela é um combate de fé. E esse combate de fé, ele não pode ser fora, distante do combate da oração. No combate da oração, temos de enfrentar em nós e em nossa volta vários problemas, vários inimigos. Em outras palavras, é aquela mentalidade do mundo que São Paulo está dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo que a gente precisa transformar a nossa mente, deixando que o Espírito Santo saque da nossa mente aqueles erros que nós fomos criando ao longo da nossa vida e até mesmo na nossa caminhada de cristãos, de igreja, criamos mentalidade errônea a respeito da vida de oração. Por exemplo, nós temos concepções errôneas sobre a vida de oração, por exemplo, da seguinte maneira: quando nós achamos que a oração é uma operação psicológica,
ou que ela é um esforço estritamente humano, ou então que ela é um fruto da concentração que nos leva ao vazio mental, ou outras pessoas até mesmo pensam que ela é apenas atitudes e palavras rituais. A oração não é nada disso que eu acabei de dizer. Se você pensava isso, me perdoe, você estava errado. Aliás, não vou nem pedir perdão. Conhecereis a verdade vos libertará. Inclusive, muita gente com esse negócio de meditação, entre aspas, que não é a meditação cristã, aquela que Jesus fazia no monte quando ia orar, contemplando a face do Pai e do Espírito Santo, acabam mergulhando nesse erro de uma simples operação psicológica ou até indo para um vazio mental através de uma meditação centrada em si. Essa oração não é cristã, não tem nada a ver com a palavra de Deus ou com aquilo que Jesus nos ensinou. Isso tem filosofia oriental e pagã. Tira isso da tua vida se você trouxe isso para você. Prosseguindo, outro erro é quando muitos de nós procuramos a Deus na oração, mas logo desanimamos, porque nós pensamos que a oração ela não está sendo ouvida, ela não está sendo escutada. Ou nós falamos tantas coisas para Deus na oração e a gente não é atendido e então a gente se revolta contra Deus. Essa é uma mentalidade mesquinha que muitos de nós temos ostentado em nossa vida de oração. Em contrapartida a isso que eu estou dizendo para você, São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27 diz: nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir. É o Espírito que intercede por nós em gemidos inefáveis. E Ele que perscruta as profundezas do Pai, as profundezas de Deus, Ele sabe o que pedir, por isso Ele ora em nós. Lembra que o nosso ponto de partida desse tema está exatamente em que a oração é um dom que Deus nos concede? Gente, se ora porque Deus coloca esse dom em nós. O homem tem uma sede genuína de Deus, um vazio do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido com outra coisa a não ser com o próprio Deus. E a oração é uma busca incessante de uma alma que não se sacia nunca por esse Deus, até encontrar com Ele e estar face a face com Ele na eternidade. Já ensinava Santa Teresinha, doutora da igreja, isso que eu estou falando agora. Outro erro são as mentalidades que nós vamos deixando entrar do mundo, aquelas que eu falava há pouco, mas algumas mentalidades que vão entrando até mesmo na nossa caminhada. Que, por exemplo, muitas pessoas acham que o que a gente sente na oração, o que a gente vê na oração, o que a gente experimenta na oração é algo criado pelo psicológico, porque tudo no mundo precisa ser provado, evidenciado pela razão e pela ciência. Ei, eu preciso te dizer que o dono de toda a sabedoria, de toda a ciência, é o Espírito Santo, é Deus. Então Ele sabe de todas as coisas. Muitas coisas não serão explicadas pela razão e pela ciência, porque Deus e as suas facetas, as suas obras, ultrapassam o limite da razão e da ciência. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você precisa provar disso, de uma coisa chamada sobrenatural. Prosseguindo, eu quero falar para você que a oração ela é um mistério. Mistério esse que ultrapassa a ciência e a razão. Mistério que ultrapassa o nosso consciente e o nosso próprio inconsciente. A oração, ela te coloca numa atmosfera natural, numa atmosfera de glória, na própria presença de Deus. E ou você se conserta totalmente quando você está na presença de Deus, ou você se desconcerta totalmente na presença de Deus. Porque a presença de Deus, o peso da glória de Deus, causa muitas coisas em nós. E uma delas é a adoração. Nós já falamos em outro episódio dessa nossa série sobre a necessidade de adorar, a adoração a Deus. Como eu havia falado minutos atrás, nesse nosso vídeo, eu quero falar sobre 5 problemas sérios, 5 tentações na vida de oração de muitos cristãos. O primeiro é a distração. Gente, nós vivemos em um mundo caracterizado pelo barulho, pela dependência tecnológica e
e da própria internet. As pessoas hoje, elas vivem mais online do que, como eu costumo dizer, on fire. Elas costumam viver mais online, em linha na internet, do que em chamas na oração. Vamos reverter essa situação e esta lógica. É hora de passar mais tempo on fire, ou seja, em chamas da oração, e menos tempo online. Por sinal, quando você terminar de ver esse nosso episódio da nossa quarentena upgrade, entrando no modo ativação, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e começa a orar. Não perca um minuto, porque Jesus está esperando você. A distração na vida de oração, ela atinge muitos cristãos. Já me atingiu, pode me atingir, já te atingiu, pode estar te atingindo, mas não pode ser uma coisa que persista, que seja todos os dias e todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque a distração na vida de oração de um cristão revela de fato onde é que está o coração dele. Porque a palavra de Deus, Jesus nos diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se o teu coração não está naquele com quem você está falando na oração, meu amigo, eu preciso te falar que o teu tesouro está sendo aquela outra coisa que você está dando atenção. Eu, de fato, não sei para o que você tem dado atenção, mas eu sei que Jesus está aqui e quer ser o centro das tuas atenções. Não adianta só cantar, tu és o centro da minha vida, e de fato na hora da oração, que é a hora mais importante, você está pensando em outras coisas. Tem gente que está dentro da reunião de oração, está dentro da igreja, num grande momento de louvor, de adoração, de oração, mas a mente ela está voando fora de Marte ou das galáxias. Então vamos aterrissar no cenáculo, vamos aterrissar aonde é a sala do trono, aonde está o Cordeiro, porque a distração ela tem levado muitas pessoas ao fracasso espiritual. Então, se você quer melhorar a sua vida de oração, mesmo quebrar com as distrações, você também pode rever os vídeos anteriores desta nossa série, os vídeos anteriores a esse, que lá tem dicas de oração, de como orar melhor, qual o lugar melhor para orar. Segundo problema, segundo defeito, segunda tentação na nossa vida de oração e na vida de muitos cristãos, é a falta de vigilância. A oração de um cristão, ela precisa ser uma oração vigilante. Ora-se para viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do milagre, da presença de Deus. As pessoas que oram, elas são cheias do Espírito Santo e cheias da graça de Deus, cheias da presença de Deus, da Shekinah. Mas um dos frutos da oração é a vigilância. Eu conheço muita gente que ora muito, mas não vigia. Fala o que não deve, faz o que não deve, não está nem aí quando é que Jesus vai voltar. Lembra das 10 virgens, 5 eram prudentes, as outras 5 eram tolas, ou seja, eram tolas porque não vigiaram. E veio o noivo, as 5 prudentes entraram e as tolas ficaram de fora, porque faltou óleo. É a vigilância. Gente, a vigilância, ela é uma previsão de fé. O que é isso? O que é a previsão de fé? É quando você olha para uma situação e você calcula, e você vai para aquela guerra, para aquele combate munido. Para ser mais claro, eu preciso dizer para você que muitos de nós estamos perdendo muitas guerras porque nós não estamos vigiando. Nós agimos por impulso, de forma intemperamental, nós somos reacionários, nós não calculamos o tamanho do nosso inimigo, do nosso problema, nós contra-atacamos na hora errada. E pior, muitos de nós não vigiamos a nossa própria conduta. O que sai da nossa boca, o que entra nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, o que nós temos consumido desse mundo. E é por isso que muitos de nós estamos ficando fora do banquete. Muitos de nós estamos entre as 5 virgens imprudentes por falta de vigilância. Não adianta orar muito se não se vigia muito. A vigilância é um dos principais frutos da vida de oração. Terceiro problema, terceira tentação, a aridez. Este problema aqui é o problema que eu ouço mais na boca dos cristãos de agora. Eu estou passando por um tempo de aridez, eu não sinto Deus, eu não choro,
Eu não sinto vontade de orar. Bom, eu preciso falar para você que, embora a oração seja um mistério que ultrapasse a consciência e a inconsciência, a razão humana, a razão científica, não necessariamente você precisa sempre sentir Deus na sua vida de oração. A tua oração não pode ser uma oração atrelada ou condicionada ao teu subjetivo. A fé, ela é uma questão de inteligência. Por exemplo, se você crer que Deus existe, amém, ele existe. Se você não crer que Deus não existe, Deus continua existindo. Então, se você ora porque você sente Deus, que bom, beleza, mas se você ora e não sente Deus, beleza, glória a Deus, porque Deus está ali. Não condicione a sua vida de oração a uma aridez sentimental, porque essa questão de sentimento não tem nada a ver com aridez. Aridez vem de deserto. Deserto é um lugar em que nós não vemos nada, apenas um grande vazio. E o deserto, ele é necessário na vida de muitos cristãos. Lembra-te que Deus, ele disse: levar-te-ei ao deserto e falar-te-ei ao coração. O deserto é o lugar onde Deus escolhe para nos tornar totalmente dependentes dele. O deserto é o lugar em que Deus forja caráter de cristão amadurecido. Deus não quer uma oração mesmo sentimentalista, intimista. Estou sentindo Deus. Eu vou chorar. Isso é bom. Mas a oração não pode estar condicionada a isso, meu querido. Então a aridez muitas vezes acontece, ou seja, essa aridez da falta de oração, da falta do desejo de oração. Eu estava falando de sentimentalismo, agora eu estou falando de fato de aridez conforme a Bíblia. Olha, muitos estão passando por uma aridez que é aquela que você não quer orar, que você não tem desejo de orar, de ler a palavra, de ir para a igreja, de congregar, de estar com os irmãos, de ir para a missa. Essa aridez, ela é muito perigosa. Vou te falar por quê. Se essa aridez ela for por falta de raízes, ela é muito perigosa. Vou te falar por quê. Lembra da parábola do semeador? Jesus conta aquela parábola e tem vários terrenos onde a semente cai. E cai no terreno a palavra não saiu. Aquele terreno de pedras, pedregoso. A semente cai à beira do caminho, vem a ave e leva, a semente cai no terreno ruim, no terreno bom, e só aquela que cai no terreno bom é que dá frutos 30, 60, 100 por um. Qual é o terreno do seu coração? Que tipo de coração você tem? Será que você tem sido capaz de assimilar a palavra de Deus e deixar ela criar raízes em você? A aridez nasce de um coração pedregoso, de um coração cuja semente caiu, mas não foi capaz de nascer. E sabe o que é que isso significa? Falta de conversão. Porque que muita gente vai para a igreja e depois abandona a igreja, achando que está abandonando a igreja. Quando você abandona a igreja, você está abandonando Cristo. Quando você abandona a vida de oração por causa da aridez, você está abandonando Cristo, porque Cristo, ele nos ensina a orar e ele ora conosco, e ele é o nosso intercessor. Já vou falar disso aqui no encerramento do nosso vídeo. Então, a maior parte das pessoas que estão passando por aridez na vida de oração é porque não se converteram de fato, porque a vida de oração não está condicionada a momentos, a fases boas ou fases ruins. A vida de oração é relação com Deus. É na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, na noite, no dia, no inverno, no verão, na primavera, no outono, na pandemia, sem a pandemia, na pobreza, na riqueza. A vida de oração é relação com Deus e não pode estar condicionada a nada. Então, muitos estão na vida de aridez por falta de conversão, porque não largam o mundo, é Raimundo, tá com um pé na igreja, outro no mundo, porque quer viver como os pagãos, consumindo as coisas dos pagãos, porque quer estar dentro da igreja, aí ensina o evangelho na igreja, ensina a doutrina da igreja na igreja, mas a tua mentalidade ainda está dominada pelo inimigo chamado mundo, aí você fica confrontando, aí você fica dizendo, o pregador está errado, o padre está errado, o pastor está errado, não sei quem está errado. Estou falando pastor porque eu sei que tem irmãos evangélicos que estão vendo esse vídeo, e você fica confrontando a sua vida da igreja com a do mundo, e o mundo vai te vencer, porque dentro do teu coração a palavra não criou raízes.
Você está entendendo por que a aridez vem? O terreno árido que você está ali plantado? O quarto inimigo é a falta de fé. Gente, a falta de fé é o pior inimigo, porque até com aridez, até com falta de vigilância, até com distração, você pode conduzir a tua vida até a maturidade na oração, mas sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala isso claramente, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós dependemos de Deus para crer. Porque a palavra nos diz na primeira carta de São João que ele nos amou primeiro, e quando ele derrama o amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5, ele também está nos dando fé. E nós obtemos fé pela pregação da palavra. Romanos diz isso. Nós obtemos fé por causa da palavra que nós escutamos. E muitos de nós não temos tido fé porque nós não temos escutado a palavra de Deus. Nós temos escutado a voz do mundo, a voz do mundo que tem tentado falar mais alto do que Deus e que nós temos deixado entrar na nossa casa e no nosso coração. Em João 15, versículo 5, Jesus diz para os apóstolos: sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, não adianta, gente. Qualquer vida que é vivida longe de Jesus e sem fé, não tem felicidade e sentido. Ah, mas fulano é feliz e não crê em Deus. Fulano é feliz e não ora. Fulano é feliz e não é da igreja. Gente, isso não é felicidade. A felicidade nós a encontramos quando nós encontramos a felicidade, que é Jesus. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas a felicidade de um cristão é uma pessoa, não é um estado de espírito, nem um sentimento. Não é uma coisa subjetiva, é uma realidade. É alguém que morreu, ressuscitou e que está falando com você agora. Não sou eu, mas o próprio Jesus através da sua palavra. E por último, o abatimento. O abatimento, ele é o quinto grande inimigo dos cristãos na vida de oração, no combate de oração. Sabe quando é que nós estamos abatidos? É quando nós somos indiferentes ao que Deus fala, quando o nosso coração é dominado pelo pecado, pelas coisas mundanas, quando nós não queremos viver o kenosis, o esvaziamento, aquele que Jesus viveu, mesmo não tendo necessidade de viver, como nos coloca Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 11. Nós precisamos nos dedicar a essa estima em Cristo Jesus, conforme o versículo 5 nos diz. Nós precisamos nos rebaixar da nossa altivez, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência e, de fato, nos apropriar de uma vida nova, porque o que você está esperando para viver uma vida nova? Você está esperando... Eu fico perguntando, eu me olho no espelho e eu pergunto: Merison, o que você está esperando para viver uma vida? O que você está esperando para viver uma vida nova? O abatimento na oração é a pior coisa da vida de um cristão também, viu, gente? Lá em Apocalipse, o Senhor fala: olha, ou seja quente ou seja frio, porque morno eu vou te vomitar. As pessoas abatidas espiritualmente, elas são aquelas pessoas que sofrem de anemia espiritual. Elas estão sempre abatidas, com aquela cara de balão murcho. Alegra-te. O amor de Deus é fogo. O Espírito Santo é fogo. Sabe, vou falar uma coisa para você se libertar do abatimento. Uma coisa que eu uso na minha vida quando o abatimento tenta bater a minha porta. É reconhecer. É reconhecer que algo não está bom. É ter humildade de se colocar no lugar de servo e não de Deus da nossa própria vida e da vida dos nossos. É parar de conduzir a nossa vida com a nossa própria vontade e deixar de fato Deus tomar o controle de tudo. Deus é Deus. Você não é Deus. Quem é você? Você é Deus. Você precisa reconhecer que algo não está bom e que você precisa mudar isso urgente. Quando nós reconhecemos, nós temos uma genuína necessidade de retorno. Porque é o Espírito Santo que nos faz reconhecer. É retornar ao primeiro amor, retornar ao caminho, refazer o caminho. A vida de um cristão é uma vida de retorno ao primeiro amor. Porque nós estamos caminhando para a morte, para a eternidade, mas é um retorno que nós estamos fazendo ao primeiro amor. Então, chega de abatimento na tua vida de oração. Ora com fervor. A palavra de Deus diz que como é que a nossa vida de oração então tem que ser?
A primeira coisa, anota agora e aprega na geladeira, bota no bloco de notas do celular, dispara alarme. Vou falar para você aqui 5 coisas que você precisa a partir de agora assumir na tua vida de oração. Como é que a nossa vida de oração seria então melhor a partir de agora, para acabar? Você não pode entrar em 2021 com essa vida velha de oração sob medida. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Eu e você, juntos, intercedendo, orando uns pelos outros. Primeiro, confiança filial. Você tem que ler Gálatas 5. Aliás, 4, de 1 a 5, que diz assim: por isso ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. E nós nos tornamos herdeiros com o Filho e co-herdeiros com o Filho. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com o Filho. Gente, nós somos filhos. Nós temos Abba, o Espírito que clama, Abba, Pai. Abba, papai. Essa palavra Abba é papai. Nós temos que redescobrir a dimensão da paternidade espiritual de Deus. Ele é o nosso Abba. Confiança filial passa por esse reconhecimento de paternidade de Deus. Segundo, confiança audaciosa. Romanos 10, 12 a 13. Uma confiança audaciosa. Gente, o que é audácia? É o sentir e agir mais profundo de uma alma abrasada pelo fogo do amor de Deus. A audácia é quando você não se contenta, é quando você quer mais, é um ímpeto de alma, é uma sede de existência, é uma sede existencial por Deus, que você busca e confia. Você tem uma audácia confiante. Você é uma pessoa que pensa positivo, que não murmura, porque tem muita gente que está dando glória para o inferno de tanto murmurar, de tanto ficar murmurando. Gente, eu tô careca, olha, de falar para você que se Deus ouve logo o louvor, Satanás ouve logo a murmuração. Para de prestar culto para o inferno, comece a prestar culto para o céu. Confiança audaciosa, que muda, que faz a engrenagem da nossa vida rodar, girar, que nos avança. É aquela palavra que Paulo dizia lá em Filipenses: eu posso ir muito além de onde estou. Não importa o grau a que cheguei, o que importa é seguir decididamente. Aquilo que Isaías disse lá no capítulo 40, quando ele diz: até os jovens se cansam, podem cambalear, mas aqueles que confiam, aqueles que esperam, aqueles que têm confiança audaciosa, eles vão para frente sem se fatigar. Eles podem até se cansar, mas eles lançam voo. E a águia, como a águia, Deus dá-lhes asas de águia. Gente, a águia não voa abaixo. A águia não se contenta com situações rasteiras. Isso significa muito para a nossa vida e talvez explique muitas situações que você está vivendo na sua vida, porque você está se contentando com coisas rasteiras. Lembra-te que quem foi criado para se rastejar foi a serpente. Você foi criado para voar. Você tem asas de águia e a confiança audaciosa te leva aos altos montes, como diz a palavra do Senhor. Terceiro, Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor por excelência. A carta aos Hebreus, capítulo 5, 7:25 e 9:24 fala que ele é o nosso intercessor, aquele que entrou no Santo dos Santos, expiou nossos pecados. Ele é o nosso intercessor diante do Pai e do Espírito Santo. Ele intercede por nós. Ele é o mediador da nova e eterna aliança. E por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa de uma vez por todas entender que este intercessor está diante do Pai e do Espírito Santo intercedendo por você. Ele é um intercessor por excelência. Ele ora por nós como um sacerdote. Ele é o nosso intercessor por excelência. Por último, Jesus é o que nos ensina a orar e o que ora conosco. Lembra do que Jesus fez no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 13? E também lá em Mateus 6,
Quando os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e disseram: Senhor, João Batista ensinou os seus a orar, ensina-nos a orar, como nós devemos orar? E Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus. E não só ensinou, mas orou com eles, orava por eles, orava com eles. Então, quando nós assumimos na nossa vida a vida de oração, é o próprio Jesus que nos ensina a orar, que vai renovando a nossa vida de oração, trazendo novas coisas a cada dia nessa relação, nessa amizade que só tende a aumentar e que também vai orando conosco. Não tem como dar errado. Gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uma vida com Jesus não tem como dar errado. Oremos sem cessar. É um combate entre o bem e o mal. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, sejam constantes na oração. Efésios 5,10, como eu disse aqui, orai em nome de Jesus ao Pai, dando graças. Deus está nos chamando para a oração. Orar por todos os cristãos no Espírito, Efésios 6,18. Orar é uma necessidade vital para a vida do cristão. A vida de um cristão, ela começa a fracassar quando a vida de oração começa a ser negligenciada. Oração e vida cristã são coisas inseparáveis. Nós não podemos ser cristãos sem ter vida de oração. Nós precisamos crescer em qualidade espiritual, qualidade de vida espiritual, qualidade de vida ministerial, pela qualidade de vida de oração. Se a gente ora mais, se a gente já ora muito, a gente precisa orar mais. Porque o combate é grande. Ninguém nesse tempo vai aguentar de pé se não orar. É um tempo de oração, meus irmãos. Eu estou aqui nesse último episódio dessa nossa série aqui no meu canal, fazendo uma grande convocação para você do Telegram, do Spotify, você aqui agora que está me vendo, está me ouvindo, que está ligado na Quarentena Upgrade. Eu estou fazendo uma grande convocação. É tempo de combate, de oração. Deus abençoe sua vida. Nós estamos juntos nessa luta e a vitória é nossa, em nome de Jesus.